Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao irmão Agil, que foi a ponte para que eu pudesse estar aqui hoje. Agradecer a minha esposa, que está aqui junto comigo. E cada amigo que está aqui na Atla, o Gilvão, o cunhado, a Adriel, o Cacá, cada um. Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor, eu tenho o nome aqui, né, para não esquecer, ao pastor Lotal, a Delcio, Deus abençoe, e ao pastor presidente Edson, Deus abençoe pela confiança, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero fazer a leitura em Salmos, número 119, e nos dois versículos tema o verso de número 49 e o verso de número 50. Salmos de número 119 e o verso 49 e 50. Que diz assim: lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação. Isso é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou, ou a tua promessa me trouxe vida. Glória a Deus. Esse livro de Salmos, o livro dos Salmos, ele é um saltério de louvor e adoração ao Senhor, onde muitos autores, como o rei Davi, como os filhos de Corá, como Asaf, eles escreveram os salmos inspirados pelo Espírito Santo em adoração, em oração, em louvor, em gratidão, em promessas ao Senhor, a qual o Senhor inspirou tantos salmos proféticos, a qual teve salmo que se cumpriu em Jesus, que diz que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Aleluia. Quando o carrasco chegou para quebrar os ossos de Jesus, ele já tinha entregado o Espírito a Deus, e se cumpre o salmo. Então, o salmo foi inspirado pelo próprio Senhor, a vida de cada um daqueles homens que se colocaram na presença de Deus. O livro de Salmo 119, ele foi escrito aproximadamente pós o exílio de Israel dos 70 anos de cativeiro, aonde Ciro, sendo usado pelo Senhor, aonde Isaías, 100 anos antes de Ciro nascer, profetizou acerca de Ciro, que libertaria, que daria liberdade ao povo de Israel, para que então Israel pudesse ser livre, ser mais uma vez a promessa cumprida na vida de Israel. Pós o exílio é escrito este salmo. Alguns dizem ser Davi, outros dizem ser Esdras, que foi logo pós o exílio. Então ele escreve trazendo aos corações a gratidão pela palavra do Senhor. Ele foca em ênfase a palavra, a importância de ter a palavra de Deus como segurança, como refúgio, como esperança, como força, como o todo da sua vida. Ele escreve este salmo voltado para a importância da palavra de Deus. É tanto que este salmo, ele é escrito, e a gente encontra aqui algumas letras do alfabeto hebraico, trazendo ênfase ao alfabeto, cada escrita inspirada pelo Espírito de Deus. E nos versículos de número 49 e no versículo de número 50, ele vai dizer sobre a lembrança da palavra, a qual o Senhor gerou uma promessa na vida dele, dizendo: lembra-te da palavra dada ao seu servo, na qual me fizeste esperar. Deus olhou para o salmista. Deus
através da sua inspiração, o salmista começa a escrever este salmo e dizer a Deus: Senhor, lembra-te da palavra que o Senhor me deu. Lembra-te das palavras que o Senhor entregou ao seu servo, na qual me fizeste esperar. Ele pegou a palavra, a promessa entregue do Senhor para a vida dele. Ele guardou a palavra, a qual o salmista ele vai dizer: eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para que eu não venha pecar contra ele. Ele guardou a promessa, assim como Deus fez a promessa na vida do salmista. Deus ele olhou para a minha vida e para a sua vida e fez algumas promessas. O Senhor ele olhou para mim e para você, como já foi citado em Jeremias capítulo 1, e os seus versículos 1, 2, 3, 4, 5. Antes que eu fosse formado na madre, te santifiquei. Aleluia! Glória! Te dei um profeta, ou seja, antes mesmo que seus pais pensassem em te gerar, eu já tinha te consagrado para uma promessa na obra que eu tenho na sua vida. Aleluia! Olha para mim e para você e não dá nada. E talvez você chegou aqui achando: por que Deus me escolheu? Por que Deus me separou? Por que Deus, ou senão, por que eu nasci? Mas antes de você pensar nessas palavras, Deus na eternidade já tinha olhado para você e já tinha te escolhido a dedo. Eu e você não estamos aqui por um acaso. Eu e você não estamos aqui apenas por sorte. Não ache que eu e você chegamos aqui por livre e espontânea vontade, não. Mas o Senhor marcou o dia de hoje para que eu e você pudesse estar aqui, para que eu e você, nesse mês de julho de avivamento, eu e você pudéssemos ser tocados, fortalecidos pela sua palavra. É Deus que te escolheu, é Deus que te escolheu, é Deus que te separou, é Ele que te chamou. Promessas. Jeremias ele tenta ser relutante ao chamado, à escolha, à promessa. Mas quando eu olho na Bíblia, eu vejo que Deus ele faz algumas promessas na vida do ser humano. A promessa condicionada e aquela promessa que não é condicionada, a promessa incondicional. Qual é a promessa condicionada? É aquela promessa que a gente olha na Bíblia Sagrada, vai dizer em Apocalipse: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Promessa condicionada. Ou seja, que promessa é essa condicionada? Eu preciso seguir ao parâmetro do mandato de Deus para que eu alcance a promessa que me foi confiada pelo Senhor. Essa é a promessa condicionada por Deus, aonde Ele olha para nós: ao que vencer, vai sentar comigo no reino de meu Pai. Ao que vencer, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida. Há uma promessa condicionada para mim e para você. Deus ele faz algumas promessas, como fez a promessa a Abraão: ande na minha presença e ser perfeito, e você será gerado, através de você terá uma grande nação. Aonde a gente vê em Gênesis capítulo de número 15, aonde ele fica meio que desanimado. Então Deus olha para ele, visita ele naquele momento aonde ele estava passando e diz: sai para fora da tenda e conta as estrelas. Ele começa a contar e talvez ele perde as contas, porque a numeração das estrelas era muita. E ele diz assim: assim será a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar, será incontável. Ande na minha presença e ser perfeito. Assim como outra promessa condicional que faz a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e então os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e em ti serão benditas
todas as famílias da terra. A promessa condicionada, era necessário sair, se movimentar, agir. Há momentos que Deus ele faz promessas a mim e a você, mas é necessário a gente se movimentar, a gente caminhar. Aleluia! A Bíblia diz que o servo do Senhor, ele não anda por vista, mas ele anda por fé. Aleluia! Ou seja, a fé sem obra é morta e a obra sem fé é morta. Quem anda só por obra é uma obra morta, mas aquele que anda pela fé, a fé faz gerar nele obras, obras de vida. Então, quando eu começo a andar pela fé, porque o justo ele anda pela fé, então começa a ser gerado obra. E quando eu começo a caminhar pela fé, aquelas promessas condicionadas por Deus começam a ser cumpridas no decorrer da história que Deus ele preparou para mim e para a sua vida. Aleluia! Que seja glória a Deus. E o salmista ele vai dizer: lembra-te da tua palavra dada ao seu servo. Há momentos que nós olhamos e achamos que Deus esqueceu da promessa, mas Ele quer que a gente caminhe mais um pouco. Às vezes é necessário, parece que nós falamos com Deus e Deus está calado. Parece que Deus ele não está nos ouvindo. Parece que Deus ele nos esqueceu. Mas é necessário que haja um movimento da nossa parte. Quando nós olhamos o livro de Esther, a gente não vê o nome de Deus citado no livro de Esther. Aleluia, mas a gente vê o dedo de Deus na história. Aleluia. Porque ainda que Deus não falasse ou não usasse um profeta nos tempos de Esther, foi necessário Esther quebrar algumas barreiras para que pudesse alcançar a obra de Deus. Ou seja, enquanto ela se movimentava, ela tirou para jejuar 3 dias, para orar, para consagrar. Mardoqueu tirou para jejuar. Mardoqueu se movimentou, Esther se movimentou, mas em tudo isso Deus estava cuidando da história, Deus estava cuidando dos planos. Enquanto você caminha, Deus vai olhando para você e dizendo: continua, porque é eu que fiz a promessa. Aleluia! O seu homem para mim também fiz um homem para que se arrependa. Ele fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Vai olhar para Jeremias e vai dizer: Jeremias, você está vendo essa vara de amendoeira? Eu estou vendo, Senhor. Disseste: bem, Jeremias, essa vara de amendoeira. Sabe por quê? Porque é eu que velo pela minha palavra. A palavra do homem cai por terra, a palavra do seu amigo vai cair por terra, a palavra do seu companheiro às vezes também cai por terra. Mas aquele que fez a promessa, aquele que te escolheu, aquele a qual no momento em que você achou que não podia, ele olhou para você e ele olha e diz: é eu que te chamei, eu fiz a promessa condicionada, e eu vou caminhando e Deus ele vai cumprindo. Mas existe aquela promessa que não é condicionada, é aquela promessa incondicional. Que promessa é essa? Deus olhou para Davi uma certa vez. Ele viu que Saul já estava desobedecendo, já tinha largado Deus de lado. Aí Deus olhou e disse, chamou Samuel e disse: olha, está na hora de eu escolher um novo rei. Você vai então até Belém de Judá, porque já tenho eu escolhido um homem para ser rei. Ele olhou para Davi. Davi ele era o menor de sua casa. Davi era o mais pequeno de sua casa. Davi ele cuidava das ovelhas do pai. Davi ele estava lá enquanto seus irmãos eram homens de guerra, grandes, fortes, e estavam ali. A Bíblia diz que então Samuel chega até a casa de Jessé, oferece ali um holocausto ao Senhor. E então ele senta-se e diz assim: olha, eu vim em paz, é de paz a minha vida. Ele olha então para Jessé e disse: Deus tem escolhido um homem para ser rei.
e olha, chama os seus filhos. Chamou os filhos. Veio Abinadab, Samar, veio todos os filhos, mas nenhum deles era. Samuel olhou e disse: é esse, porque era a visão dos olhos dele. Mas como Deus, ele não escolhe segundo a aparência, mas segundo a disponibilidade para fazer a vontade de Deus, segundo a entrega para fazer a vontade do Senhor. Passou-se todos os filhos, e então Samuel olhou e disse: Deus não tem escolhido nenhum, acabou todos os seus filhos. Aí então Jessé olha e diz assim: nenhum. Lá escondidinho lá, lá cuidando das ovelhas lá no pasto. Ele olhou e disse: não vamos nos assentar à mesa para comer até que ele chegue. Aleluia! Deus olhou para Davi. Deus achou em Davi. Deus não queria saber se Davi queria ou não queria. Ele olhou para Davi, achou graça nele e disse: é esse daí. Salmo 89, 20 vai dizer: achei a Davi, meu servo, com santo óleo vou ungir, o meu escolhido. Ele olhou para Davi e disse: é esse. Ou seja, tem promessas que não é condicionada, não vai dar para a gente correr. Deus escolheu você para uma função, para um propósito, para algo na obra dele. Disse assim: é você, não adianta a gente correr. É você que ele escolheu. Ele pegou você, pegou eu, ali do charco de lodo, firmou os nossos pés sobre a rocha, pôs um novo cântico, disse: é você, não adianta. A promessa dele, aleluia, de escolha, quando ele escolhe, não adianta. Quando ele separa, não adianta. Quando ele olha e diz: é você, é porque é você. O que não for, aleluia, o que não for para eu e você não fazer, não vamos fazer. Mas o que for para fazer é eu e você. Ele não escolhe outro, ele não escolhe segundos, não tem terceiro. Não, se ele escolheu, é você. Outro pode vir fazer diferente, mas fazer aquilo que Deus te escolheu para fazer igual você não vai. Aleluia! Ele olhou para mim, para você, e escolheu nós para cumprir com o propósito dele, com a chamada dele. É a promessa incondicional. Ele olhou para nós. Essa foi a palavra dada ao servo, ao salmista. Aí ele diz: na qual me fizeste esperar. E quando Deus ele faz promessa, é difícil esperar. A gente quer olhar no nosso tempo, a gente acha que é do nosso jeito, a gente acha que é da nossa forma, a gente acha e tenta até mapear como Deus ele vai fazer. Mas é nesse momento em que a gente tenta mapear que Deus ele faz eu e você esperar. Porque é nesse momento que espera é aonde o Senhor ele começa a trabalhar na minha e na tua vida. Aleluia! Salmos. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, e nem se ouviu com os ouvidos um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! É necessário esperar. Mas às vezes a gente está que nem o salmista: lembra-te, Senhor, da palavra dada ao seu servo. Aleluia! Mas Deus, ele não é um Deus que se esquece da promessa que ele Aleluia! faz. Mas é necessário esperar. É verdade. A Bíblia vai dizer no livro de João, Jesus ele vai dizer: porque meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. A Bíblia vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, no Salmo 40. Eu esperei confiamente no Senhor e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. A
expressão que o salmista, ele vai dizer no Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou. A expressão se inclinar é se mover. A expressão se inclinar é se esticar. A expressão se inclinar é sair do lugar. Ou seja, enquanto o salmista confiava e esperava no Senhor, ele se levantava do trono e dizia: eu estou vendo a sua oração, eu estou contemplando a sua oração, eu estou contemplando a sua espera, eu estou contemplando a sua confiança. Aleluia. E às vezes a gente acha que é difícil. Aleluia. Porque é difícil esperar. A Bíblia diz que por causa que a espera é muito longa, o coração ele se enfraquece. A nossa fé parece que vai embora. A nossa fé parece que está indo. E às vezes a gente acha que está, e agora, Senhor, está difícil de esperar. Mas a Bíblia vai dizer, em Isaías 40, versículo 28, 29 e 30, certamente os jovens cairão e morrerão, mas os que esperam no Senhor subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Saiba que Deus, ele é especialista em dar força onde não tem força. A Bíblia diz que ele multiplica do nada, do zero. Quem é o homem que multiplica do zero? Não tem zero, mais zero é zero. Mas Deus, ele é especialista em olhar para aquele que está esperando nele e dizendo: você acha que não tem força? Mas certa vez Deus, ele olha para o profeta e diz: olha, diga ao povo, diga ao fraco, é eu que sou forte, é eu que fortaleço, é eu que sustento, é eu que capacito. A gente acha que está perdido, mas ele está no controle. Jó 14:7, se não me falha a memória, vai dizer assim: que ao cheiro das águas brotará a árvore que se for cortada, ao cheiro das águas brotará e crescerá e dará os seus ramos. Água tem cheiro. Se você pegar o copo com água cheirada, não tem cheiro. Mas se for uma longa distância de um lago, de um rio, você começa a sentir o cheiro da brisa da água. Na chuva, a chuva está caindo e você sente aquele cheiro e fala: nossa, como é bom a chuva. Aleluia. Em Jó, ele está dizendo que não precisa de muito para ele fazer, é só do cheiro, é só um pouquinho dele. E quando ele faz, aleluia, não tem nada, não tem espera, não tem nada que vai fazer impedir dele operar, dele trabalhar, dele fazer. Enquanto você espera, é ele que faz, é ele que trabalha, é ele que age, é ele que entra com providência, é ele que sara, é ele que cura, é ele que transforma, é ele que regenera, é ele que capacita, é ele que sustenta. Deus é grande, porque Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 37 vai dizer que o povo estava numa situação lamentável espiritual. Este livro de Ezequiel, este capítulo de número 37, ele não se cumpriu ainda. Ele vai se cumprir. Mas a Bíblia vai dizer, Ezequiel 37, que o povo estava morto espiritualmente, mas estava tão morto que estava já em ossos não secos, mas sequíssimos. E então Deus faz o profeta andar ao redor dos ossos, ter a visão e olhar aquela situação no vale. Ele olhou, ele chegou, e Deus olhou e disse: pode viver estes ossos? Aos olhos humanos dele, ele poderia olhar e falar, talvez eu e você falaria: não pode não, é impossível. Mas ele olhou e disse: Senhor, tu o sabes. Porque Deus, ele é especialista em operar no impossível. Deus, ele é especialista em agir no meio do impossível. Aleluia! Sabe por que às
que eu e que você possa ver que para Ele nada é impossível. Aleluia! Controle de suas mãos. Aí a Aleluia! Bíblia vai dizer que Ele profetiza. Começa a juntar cada osso ao seu osso. Deus, Ele vai colocando no lugar no processo da espera. Aleluia! Ele vai trabalhando no processo da espera. E então ele profetiza e começa a vir nervos, começa a vir carne, começa a vir pele, ficam em pé como um grande exército, mas não tem vida. Ele profetiza novamente. E quando ele profetiza, vem o vento dos 4 cantos do vale. E todos ficam vivos e começam a ficar em pé. Eles ficam de pé vivos como um grande exército do Senhor. Aí o Senhor olha e diz assim: Ezequiel, mas o povo está dizendo que para eles já era, já acabou, já estão na sepultura, já estão mortos, não tem mais solução. Deus, ele olha para Ezequiel e diz assim: mas eu abrirei as sepulturas, tirarei da sepultura e trarei vida. Aleluia, a esperança. Aleluia, a esperança. Sabe por quê? A morte para Jesus é apenas um sono. A Bíblia vai dizer que Lázaro está morto. E então chegaram até ele e disse: Lázaro morreu. Mas ele fica ali mais um tempo. Porque não é no meu tempo e no seu tempo que ele vai trabalhar, é no tempo dele. É na escolha dele. Glória a Deus! E ele fica ali. Mas quando ele chega lá, Marta já chega questionando: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão, ele estaria vivo. Ele não teria morrido. Em outras questões, ela estava olhando e dizendo: para que o Senhor veio? Sendo que ele já está morto. Agora que o Senhor chega, e no meio da situação da nossa história, da espera, da promessa, mediante a palavra que Ele nos entregou, parece que a gente olha e diz: Senhor, mas e aí? Olha como está a situação da minha vida. Quando é que o Senhor vai chegar, hein? Começamos a questionar, a indagar a ação, a decisão, o posicionamento de Deus para a nossa vida. Glória! Mas então Deus, Ele olha para nós e nos faz entender uma coisa. E Jesus, Ele manda chamar Maria. Maria vai até Ele. Só que ela se prostra, ela adora, ela reverencia. E então ela sempre, se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não teria morrido. Sabe a diferença? Eu e você pode questionar, ou eu e você pode adorar enquanto espera. Meu Deus! O que eu e você vamos fazer nessa noite? Vamos questionar ou vamos esperar? Glória a Deus. Aleluia! O que eu e você glória! vai questionar ou vai esperar? Aleluia, Deus! Aí Jesus, ele olha e diz assim: me leva até onde ele está morto. Mas já faz 4 dias que Lázaro morreu, já está cheirando mal. Jesus vai lá e manda tirar a pedra, mas já está cheirando mal, ele já está morto. Quando Jesus ele grita: Lázaro, Lázaro ressuscita. glória! Palavra Glória! é só uma ação. Enquanto eu e você espera, é só uma ação de Deus na minha vida, na sua vida, na minha história. Eu não sei o que você veio ouvir da parte de Deus, mas a palavra dele é: eu estou no controle, é eu que dirijo, é eu que trabalho, é no meu tempo. Aleluia! O tempo do homem é cronos de cronologia, de tempo, de hora, de minutos, de meses, de anos, de segundos, de milésimos de um segundo. Esse é o nosso tempo. Mas a Bíblia diz que um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus não tem meses, não tem anos, não tem milésimos de segundos, não tem horas, não tem minutos, não tem.
Enquanto você está dormindo, o salmista está falando, e aquele que me guarda não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. Aleluia! O Senhor é quem te guarda. É Ele. Enquanto você espera. E o salmista está esperando Deus até quando? Mas ele fala no meu tempo. Aí vai dizer, isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. A tua promessa me trouxe vida. Porque isto é a minha consolação. O salmista entende que a consolação é a palavra mediante a promessa que ele esperou. E quando ele esperou, ele viu a ação de Deus. Ele alcançou o consolo. Jesus, ele vai dizer, olha, eu tenho que subir ao Pai. Mas eu vou rogar ao Pai que envie o Consolador. Eu vou rogar ao Pai que envie o Consolador. Ele vai consolar como eu consolei. Ele vai sustentar como eu sustentei. Vocês não vão estar sozinhos. Vocês não vão ficar órfãos. Aleluia! Porque o Consolador virá. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele morre, ao terceiro dia ressuscita, ele fica 40 dias com os discípulos e com a igreja. A Bíblia vai dizer que então ele é assunto ao céu, mas a promessa em Lucas 24, 49, porque essa é a promessa de meu Pai ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Aí em Atos capítulo 1, Jesus ele dá continuidade no que ele estava falando dentre esses 40 dias que estavam com a igreja, dizendo em uma das coisas que ele disse, porque o Espírito Santo, o Consolador, virá e ele nos batizará com o Espírito Santo. Então, quando Jesus ele é assunto ao céu, a Bíblia diz em Atos 2 que então estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que não sabia quando ia chegar o Consolador, mas eles estavam esperando a vinda do Consolador. Ele estava esperando, não sabia a hora, não sabia o dia, não sabia os minutos, mas estava esperando ali. Aí a Bíblia vai dizer que então de repente ouviu-se um som como de um vento forte e descontrolado, encheu a casa e todos foram cheios do Espírito. Começaram a falar línguas repartidas como de fogo, ao qual o Espírito lhes concedia que fosse falado. Então acharam que eles estavam embriagados, e então Pedro se levanta com uma ousadia ao qual o Consolador, aleluia, estava trabalhando na vida dele e dizendo, olha, não somos bêbados, não estamos bêbados a esta hora do dia, mas essa é a promessa que foi cumprida, dizendo por Joel, o profeta, que nos últimos dias derramaria do Espírito, e então todos seriam batizados. A Bíblia vai dizer que ele começa a citar Joel 2, aleluia, capítulo 2 e o versículo de número 28, que o Espírito seria derramado. E o Espírito, ele é dado o nome como Paracleto, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que capacita, aquele que levanta, aquele que restaura, aquele que vivifica, aleluia, aquele que traz vida, aquele que trabalha, aquele que age. Jesus, por meio do Espírito Santo, ao qual foi derramado na igreja, ele veio para ser um gás na nossa vida, para nos ajudar, para nos preparar até o arrebatamento. Aleluia! O salmista vai falar, esta é a consolação. O Consolador, ele traz a consolação para mim e para você hoje, mediante a palavra. E diz para mim e para você, é eu que te sustento, é eu que te ajudo. Eu não sei como você chegou, mas a palavra de Deus fala para mim e para você, é eu que estou contigo. Sabe qual é a ação do Espírito Santo? Porque às vezes a gente acha que por ele morar em nós, a gente se esquece. E a gente que carrega ele, vamos de um lado, vamos para o outro, e onde está o Espírito?
E a gente está passando pela luta, pela prova, a gente está passando pelo tempo da espera do Senhor, da promessa mediante a palavra dada. Mas a gente acha que nós carregamos Ele, quando na verdade, aí o apóstolo Paulo fala, quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Mas quando eu estou forte, eu estou fraco. Mas é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na fraqueza que o Espírito Santo de Deus pega você e carrega você no colo. É quando você olha e diz, eu não tenho força, Ele vem e te traz vida, Ele te vivifica, Ele te capacita, aleluia, até o alcance da promessa dEle sobre a minha vida e sobre a tua vida. A palavra não para. Não para, continua firme na promessa, continua firme na palavra, continua firme enquanto você caminha rumo à vontade dEle, a palavra dEle, o Consolador. Ele vem trazendo a minha memória, a tua memória, ao meu coração e ao teu coração, a promessa que foi feita, aleluia, restaurando e dizendo, é eu que cumpro cada promessa que faço, é eu que ajo na promessa que faço, é eu que trabalho mediante a promessa que eu faço, é eu que vivifico mediante a promessa que eu faço, porque Ele é grande, Ele é poderoso. A Bíblia diz que Deus Ele é tão grande que Ele coloca os seus pés no globo terra para descansar. A Bíblia diz que Deus Ele é tão grande que Ele chama cada estrela pelo nome e ela se comparece diante de Deus e diz, eis-me aqui, Senhor, pode falar. A Bíblia diz que Deus Ele é tão grande que em Jó Ele chama cada raio pelo seu nome e diz, olha, você vai cair nos desertos para que não acerte nenhum habitante da terra. Deus Ele é tão grande que com a concha de sua mão Ele pega todas as águas de mares, oceanos e rios. Aleluia, a Bíblia diz que Deus Ele é tão grande, Ele é tão grande, Ele é tão grande que pela ação do Espírito Santo Ele mora em você, Ele trabalha em você, Ele age em você e diz, é eu que tomo o controle. Aleluia, glória a Deus. É eu que estou operando, é eu que estou entrando com providência. É Ele. Aleluia. É Ele. Não para, não desanima, não para, permanece na posição que você foi chamado. Permanece na posição que Ele olhou para você e te designou para aquela posição, não saia. Vamos fazer como Moisés, eu só saio daqui se a tua presença for conosco. Aleluia. Se o Senhor não for conosco, eu não saio. Se o Senhor não for conosco, eu não me movimento. Se o Senhor não for conosco, não insista, por favor. Aleluia. Permaneça na posição. Espera a ação do Espírito de Deus sobre a tua vida. E quando Ele te capacitar, te mostrar, te direcionar, não te impeça de fazer aquilo que eu vou designado. Aleluia. Permaneça na posição. Glória a Deus. Espera o tempo de Deus, porque o tempo dele é melhor. Aleluia. A gente quer fazer as escolhas em nosso tempo, mas no projeto, Deus Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Na onisciência de Deus, Ele já olhou o seu futuro e já trajetou uma história. Mas eu só chego no cumprimento dessa história mediante a promessa por meio da palavra dada. Se eu estou firme na palavra de Deus, e eu só alcanço aquilo que Deus olhou, aquilo que Ele já preparou na sua onisciência, Ele já viu. Há 3 olhares na minha vida e na sua vida. O olhar do ser humano, porque o olhar do homem, nós como seres humanos, nós como homens, nós somos pessoas ruins e a gente olha para o nosso próximo e muitas das vezes julgamos, apontamos, olha o erro dele, olha o erro dela. Esse é o olhar do ser humano, sem a ação de Deus na vida dele para que possa olhar diferente. Mas tem o olhar do diabo,
é olhar para você e dizer: olha, eu sei como é o céu, mas como eu perdi o céu, eu não quero que ele vá para o céu, então eu vou acabar com a vida dele, vou matar ele espiritualmente, vou fazer ele perder a salvação, vou fazer ele perder a promessa, vou fazer ele desistir, e vai começar a atacar, vai começar a fazer esse olhar do diabo para a nossa vida. Mas tem o olhar de Deus. O olhar de Deus, ele já contemplou o seu passado e diz: eu já lancei no mar do esquecimento. Ele olha o seu presente e diz: é eu que estou com você, te guia na cada passo que você dá. E ele olha para o seu futuro dizendo: tem uma promessa preparada para você, não sai da posição, mas fica firme na posição, fica para o futuro. É Ele que cuida da minha vida e da sua vida. É Ele que traz a consolação, aleluia, em meio à aflição. O salmista vai dizer, se não me falha a memória, Salmo 3: na minha angústia, na minha aflição, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele já está contemplando, Ele já viu. Aleluia! Glória a Deus! É Ele que te sustenta. É Ele que me sustenta. Não pense em parar. Não pense. Estamos passando por esse grande trabalho que está acontecendo no mês de julho. Mas não deixa que todas essas mensagens que estão sendo pregadas depois do mês de julho venha como se tivesse entrado por um ouvido e saído pelo outro. Porque o verdadeiro trabalho que está sendo aqui, ele vai ser e vai dar continuidade depois que acabar esse trabalho. Mas a gente tem que pegar todas as mensagens pregadas, louvores cantados, adorados a Deus, guardar no nosso coração e levar como refúgio, como alimento, como sustento, como capacitação para a nossa vida até a volta de Jesus. Aleluia! Essa letra do alfabeto Zaim, ele é na nossa letra, ele é apontado como a letra T. E é apontado como o número 7. Número 7, que é a perfeição de Deus. Número 7 é o número da perfeição de Deus. A Bíblia diz que Deus criou a terra em 7 dias. No último dia ele termina a sua obra que fez. E então ele descansa. Se você olhar o Antigo Testamento, Deus ele sempre aponta para o número 7. Porque no 7º dia você tem que descansar, que é o sábado. Porque é a perfeição da ação de Deus. Essa letra Zaim, que representa o número 7, a perfeição, a ação perfeita do Altíssimo sobre a vida do ser humano. Então tenha certeza que a ação dele é perfeita, porque a vontade dele é agradável, boa e perfeita. Aleluia! É melhor do que a minha e é melhor do que a sua, porque eu estou andando e você está andando na vontade dele. Então deixa ele guiar os seus passos. Essa letra ela representa espada, para que você venha saber que no meio de batalhas é ele que peleja por você. Aleluia. Essa letra que representa o número 7, ele aponta para alimento. Para você saber que no momento em que você se achar fraco, ele está olhando para você e dizendo: é eu que te alimento no momento de fraqueza. Glória a Deus! É eu que te sustento no momento de fraqueza. É eu que te carrego no colo no momento de fraqueza. É eu que pelejo as lutas por você quando você acha que já está perdido. Quando você acha que está naufragando nas águas das preocupações, das aflições, das perseguições, dos ataques malignos do diabo. É Ele que olha e diz: é eu que te pelejo por você, que te sustento, que te ajudo, que te capacito. Sou eu, é Ele. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! Espera o tempo, confia nele, e você e eu veremos o que ele